Constituímos uma comissão revisora. Esses contratos serão objeto de revisão. Quem não estiver prestando assistência técnica e usando o contrato do Lumiar para outros fins, terá o mesmo destino da técnica do Paraná, que se envolveu nesse processo e que teve seu contrato sumariamente cancelado. Portanto, são essas as principais medidas que nós temos a anunciar. É o governo federal prestando conta das suas atribuições. Orlando Muniz anunciou ainda que o INCRA constatou irregularidades nos convênios de obras de infraestrutura em projetos de assentamento firmados com 23 prefeituras da Bahia. De Brasília, Shirley Prestes. A partir de agora, os agricultores do Tocantins e Mato Grosso vão ter direito a empréstimos para compras de terras e obras de infraestrutura. É o programa Banco da Terra, que chega aos 2 estados. Repórter Gustavo Mariani. Convênio nesse sentido foi assinado hoje aqui em Brasília pelos governadores dos 2 estados, Siqueira Campos do Tocantins e Dante de Oliveira de Mato Grosso, na presença do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, e do secretário executivo do Banco da Terra, Max Bezerra. Agora são 14 o número de estados que participam do programa, que pretende descentralizar ações e agilizar a reforma agrária. Anteriormente, haviam aderido ao Banco da Terra os governos de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. Pela expectativa do ministro da Agricultura, Raul Jungmann, de imediato, 2.000 famílias tocantinenses e matogrossenses serão beneficiadas pelos financiamentos para compras de áreas rurais e instalações de infraestrutura. No entanto, o governador Siqueira Campos é mais otimista e acredita que só em seu estado o número de famílias de agricultores sem terra que podem ter acesso ao programa para produzir deve passar de 6 e até chegar a 10.000 em pouco tempo. Para uma família obter financiamento junto ao Banco da Terra, ela deve primeiro se organizar em cooperativas ou associações. As terras e as obras prioritárias serão escolhidas pelos proprietários, que terão 20 anos com 3 de carência para pagar os financiamentos. De Brasília, Gustavo Mariani. Você vai saber agora se o seu município recebeu hoje a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos do INCRA. A verba foi enviada por meio da Associação Comunitária da Reforma Agrária. No Acre, Brasileia e Manoel Urbano. No Ceará, Ocara, Itejuçuoca e ainda Trairi. No Maranhão, Araguanã, Carutapera, Penalva, Porto Franco e Santa Luzia. No Pará, Conceição do Araguaia, Itupiranga, Marabá e Tucumã. Em Rondônia, Buritis, Machadinho do Oeste, Presidente Médici. No Tocantins, Araguacema, Marianópolis e Palmeira. O dinheiro só pode ser utilizado na compra de material de construção, insumos, sementes e outros itens indispensáveis ao início da fase produtiva dos assentamentos. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação dessas verbas. Ligue grátis para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no 0800 78 7000. O Ministério da Justiça liberou 12 milhões de reais para combater o Esquadrão da Morte no estado do Acre. Repórter Melissa Castelo Branco. Ministro da Justiça quer acabar com o Esquadrão da Morte no Acre. O ministro José Gregório liberou hoje a verba de 12 milhões de reais para o fortalecimento da área de segurança do estado. A grande preocupação do governador Jorge Viana é a falta de um presídio de segurança máxima no estado. Na última terça-feira, houve uma tentativa de fuga de presos ligados ao narcotráfico e ao crime de extermínio da penitenciária do Rio Branco. O governador disse que a verba do governo federal será para o reaparelhamento do setor de segurança do estado. É fortalecer todo o aparelho de segurança no estado inteiro. Vamos construir presídios, reformar delegacias, melhorar o trabalho nos quartéis, equipar a nossa Polícia Civil e Militar. O Ministério Público tem recursos, a Justiça tem recursos, e o essencial de tudo isso é uma determinação nossa de investir nas pessoas. O tráfico de drogas no Acre é um dos maiores do país. O dinheiro da verba irá também ampliar as ações do Ministério Público e da Justiça para o combate ao tráfico. De Brasília, Melissa Castelo Branco. Agora em Brasília, 7h25. Essa primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Amanhã às 7 horas a gente volta. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, recebeu hoje a visita dos integrantes do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho. Sob a coordenação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Vicente Malheiros, os juízes estiveram no STF para, mais uma vez, manifestar solidariedade e apoio ao ministro Carlos Veloso.
Durante a audiência, o presidente do Supremo e os presidentes dos TRTs conversaram sobre vários assuntos, entre os quais o teto salarial em discussão no Congresso Nacional. Também nesta quarta-feira, os presidentes dos tribunais regionais do trabalho estiveram no TST, onde foram recebidos pelo presidente Wagner Pimenta. No Tribunal Superior do Trabalho, discutiram questões do interesse dos tribunais regionais e da justiça trabalhista em geral. A União entrou no STF com petição contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sediado no Rio de Janeiro, que concedeu pedido de tutela antecipada à Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis. O presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso, é o relator da ação. A empresa ganhou na Justiça Federal a suspensão da exigibilidade e a retenção da contribuição para financiamento da Seguridade Social e da contribuição do Programa de Integração Social sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, junto às usinas da Petrobras. A União argumenta ainda que 205 distribuidoras de combustíveis em todo o Brasil, dentre elas a Petrosul, deixaram de recolher 580 milhões de reais a título de COFINS e PIS. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra, no prazo de 90 dias, todas as diligências do Ministério Público Federal no inquérito que investiga o suposto envolvimento do deputado Paulo Marinho, do PFL do Maranhão, em irregularidades na aplicação de dinheiro público. O deputado foi prefeito de Caxias nos anos de 1993 a 1996. Segundo o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, autor da ação, uma auditoria realizada nas contas da Prefeitura de Caxias constatou indícios da efetiva participação de Paulo Marinho na conduta em tese criminosa de dispensa de... O ministro relator Celso de Mello autorizou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para que o parlamentar seja convidado a prestar depoimento sobre os fatos investigados. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que organismos internacionais não dotados de soberania estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho nas questões relativas às relações de trabalho com seus funcionários. A decisão foi tomada em processo em que era parte o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A entidade alegava estar protegida por um decreto de 1953 que lhe garantia imunidade de jurisdição. No julgamento, prevaleceu o voto divergente do ministro José Luiz Vasconcelos, fundamentado no fato de que a Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho alcança as controvérsias que envolvam entidades de direito público externo. O entendimento foi o de que, se houvesse imunidade de jurisdição em questão trabalhista, o decreto seria inconstitucional, porque o trabalhador, nesse caso, não teria poder judiciário algum para reclamar. 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça estarão no Rio de Janeiro esta semana, participando do primeiro Seminário Nacional sobre Juizados Especiais, promovido pela Escola de Magistratura do Estado. Na abertura do encontro, nesta quinta-feira, a ministra Nancy Andrighi fará um balanço dos 5 anos de sucesso da lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais. O ministro Rui Rosado de Aguiar participa do encerramento do seminário na sexta-feira e falará sobre o futuro dos juizados especiais. Os juizados cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento de ações com valores de até 40 salários mínimos. Pode julgar ainda, entre outras ações, despejos de imóveis, ressarcimento por danos em prédios e acidentes de veículos. Já os juizados especiais criminais têm competência para conciliação, julgamento e execução de contravenções penais e os crimes que, por lei, a pena máxima não seja superior a 1 ano. Chegou hoje ao gabinete do presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, o pedido da Advocacia Geral da União para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que proibiu em todo o país a importação de arroz da Argentina e do Uruguai. Com o recurso ao STJ, a União pretende suspender a execução da decisão do TRF, que deu efeito suspensivo ao recurso movido pelas associações de produtores rurais gaúchos, que não tinham obtido êxito na primeira instância. O presidente do STJ despachou imediatamente o recurso da AGU ao Ministério Público Federal, solicitando urgência no parecer. O pedido da União será julgado pelo ministro Paulo Costa Leite, assim que o processo retornar do Ministério Público. E atenção! Os ministros do Superior Tribunal de Justiça acabam de liberar o uso de calça comprida por mulheres nas sessões de julgamento da Corte. A decisão unânime foi tomada em sessão administrativa do Pleno. A medida segue a mesma linha da decisão administrativa tomada no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal. O exame da questão foi provocado nos 2 tribunais por expedientes encaminhado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Da
assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso recebe presidentes dos tribunais regionais do trabalho. Presidente do STJ pede urgência ao Ministério Público no caso da proibição de importação de arroz. Justiça do Trabalho é competente para julgar ação trabalhista de organismo internacional. Ministros do STJ liberam o uso de calça comprida. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senado debate o uso de silicone. Não há dúvida de que existem complicações que a gente chama locais. Comissão aprova emenda que fixa recursos mínimos para a saúde pública. Milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais serão beneficiados. Jonas Pinheiro diz que projeto não aumenta desmatamento na Amazônia. O Senado autorizou o governo a tomar um empréstimo de 185 milhões de dólares junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse dinheiro vai financiar o projeto de profissionalização de trabalhadores da área de enfermagem, o PROFAI. O objetivo do projeto é melhorar a qualidade do atendimento ambulatorial e hospitalar, especialmente nos hospitais do Sistema Único de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta de emenda constitucional que garante mais dinheiro para a saúde. A emenda já foi aprovada pela Câmara e agora será votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. Mais informações com a repórter Beatriz Mendonça. O relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares, falou dos benefícios que a proposta trará à população. Com a responsabilidade social dos governadores e demais executivos e a obrigação de que recursos serão disponibilizados para o setor, milhares e milhares de brasileiros que hoje não podem nem entrar nos hospitais, porque ou são mal atendidos ou porque não podem ser atendidos, serão beneficiados. A proposta estabelece que neste ano a União deverá aplicar em saúde 5% a mais do que foi gasto em 99, o que vai corresponder a pouco mais de 19 bilhões de reais. Esse valor deverá ser reajustado nos 4 anos seguintes, conforme a variação do PIB. No caso dos estados e dos municípios, a meta é aumentar